Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. É que, quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso, nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é, o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa. Essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como Ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar, isso não te liberta, porque isso não é Ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas,
Se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer? Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer, a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. Porque, se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra, esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? As secreções da pineal, na terminologia iógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. Não é a sexualidade que a limita, mas a identificação excessiva com a fisicalidade que a limita. Se você faz dela algo muito grande, você se tornará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse, ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você. Mas o homem perguntou, mas, doutor, e em relação à minha vida sexual? Então, o médico perguntou, pensando sobre ela ou sonhando com ela? Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer,
Para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo, de qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrósia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrósia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo significa, acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como
Você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te, Sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso. Mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta? Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo. Elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe,
como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse, uma cegonha te entregou. Ela disse, tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou? Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito, por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se digo a você para parar. Você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar assim, estará completo. Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja, no momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa, se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e
todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente, e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você. As secreções da pineal, na terminologia iógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa... Namaskaram, Sadhguru. Você disse que se alguém estiver realmente disponível, você estará disponível para eles para além da sua lógica. Então, se alguém nesta sala estiver realmente disponível, você pode ler sua mente? Ou digamos que eu esteja em Shimla, pensando em você, e estiver realmente disponível. Ah, sim, por favor, me inicie ou me guie. Você ficará sabendo disso? Então, se posso ler sua mente? Eu não desperdiço meu tempo lendo a mente das pessoas porque eu não leio nem a minha mente porque ela é uma lata de lixo. Porque o que está em sua mente? Você tem escolha sobre o que está em sua mente? Desde a infância, tudo o que você está exposto, o que vê, o que ouve, o que cheira, o que prova, tudo está em sua mente, não é? A sua mente é a lata de lixo da sociedade. Você não tem escolha. Se essa pessoa falar, eu vou aceitar. Se aquela pessoa falar, eu não vou aceitar. Você tem essa escolha? Se eu lhe maltratar, você se lembrará muito mais do que se eu disser coisas boas para você, sim ou não? Alô? Então, é uma lata de lixo, ela recebe tudo. Você pode escolher o que usar e o que não usar. Essa escolha você tem se você não estiver em um estado reativo. Mas você não tem escolha sobre o que está na sua mente, não é? Simplesmente tudo a que você foi exposto está lá na sua mente. As pessoas que estão ocupadas espalhando mentiras pelo mundo falam sobre uma mente pura. Como uma lixeira pode ser pura? Como uma lata de lixo pode ser pura se você remover metade do cérebro? Mente pura. Do contrário, tudo que você acumulou está lá. A escolha do que usar e do que não usar, essa é sua escolha. Alô? Isso os diferencia uns dos outros? Uma pessoa escolhe as coisas certas, outra pessoa escolhe aleatoriamente qualquer coisa. Sendo assim, suas personalidades se determinam. Mas você realmente tem uma escolha sobre o que conter em sua mente? Toda a sujeira do mundo está na mente, não é? Você não tem escolha sobre o que guardar na sua mente. Se você pensar, eu não deveria guardar isso, somente isso ficará. Agora, um teste para todos vocês. Apenas fechem os olhos por 10 segundos. Vocês não devem pensar em macaco, ok? Nenhum macaco por 10 segundos. Somente macacos, não é? Então estou dizendo que você não tem escolha. Tudo o que é bom e ruim e sem sentido, tudo o que chegou até você está na sua mente. Você não pode escolher. Você não consegue escolher o que guardar. Você só consegue escolher o que usar. Essa escolha também muitas pessoas perderam. Então não fale sobre ler a sua mente. Eu não quero caminhar por toda essa sujeira. Alô? Eu não caminho nem pela minha mente, muito menos pela sua. Mas a questão básica é outra, eu só estou implicando com algo secundário. Devo lhe dizer isto, eu já iniciei mais pessoas no mundo que nunca encontrei do que pessoas que encontrei. Eu encontrei alguns milhões de pessoas, mas eu iniciei muitas vezes mais pessoas que nunca encontrei. Elas nunca me viram, elas nunca souberam nada sobre mim. Apenas se elas estiveram num momento de absoluta disponibilidade, nós não perderemos a oportunidade. Então,
O que absoluta disponibilidade significa é que você está consciente e você não tem vontade própria, você simplesmente está aqui. Se você estiver assim, em Simla, não importa. Se você está em Simla ou no Polo Norte, não importa. Porque a consciência não tem distância. Você está falando sobre estar na mesma sala. Isso é somente um problema do corpo. Seu corpo está aí, meu corpo está aqui. Isso é bem claro. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo. Esta é a minha mente, essa é a sua mente. Claro. Aqui e ali isso pode se sobrepor, podemos concordar um pouco, mas esta é a minha mente, essa é a sua mente. Você nunca encontrou outra pessoa cuja mente fosse exatamente igual à sua, você já? Você achou isso quando estava apaixonada. Mas, no momento em que se casou, você percebeu que eles têm sua própria mente? Olá? Não, você é jovem, provavelmente não sabe, isso vai acontecer. Então, esta é a minha mente, este é o meu corpo, esse é o seu corpo, essa é a sua mente. Essas coisas agora estão, pelo menos por enquanto, distintamente separadas. Mas quero que você entenda, não existe tal coisa como minha vida e sua vida. Você guarda um pouquinho da mesma coisa, eu guardo um pouquinho da mesma coisa. É como... Em Simla. Você cresceu em Simla? Em Simla, você soprava bolhas de sabão quando estava na escola ou algo assim? Soprava. Suponha que você e eu hoje faremos uma competição de bolhas de sabão. Você e eu vamos soprar bolhas de sabão. Minha bolha é deste tamanho, a sua é deste. Então eu digo, veja, olhe isso, essa bolha grande é minha bolha. Poc, ela se foi. Então eu não digo, este é o meu ar, aquele é o seu ar. Enquanto a bolha se mantém, essa é a minha bolha, aquela é a sua bolha. Simples assim. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo. Agora, no momento em que se rompe, não existe isso de minha vida e sua vida. É uma só vida. Então, você vai experienciar isso ou vai acreditar nas bobagens que estou falando? Essa é a única questão. Se você experienciar isso, depois disso, eu não preciso lhe dizer, seja legal com a pessoa que está sentada ao seu lado, não a roube, não a mate, não faça isso, não faça aquilo. Você precisaria disso? Alguém lhe disse, esse dedinho é um dedinho indefeso, não o corte, não o decepe, não o martele? Alguém lhe disse? Por que você está cuidando dele? Porque você experiencia isso como uma parte de si mesmo. Se você experienciasse toda a vida como parte de si mesmo, então nada seria necessário. Em todos os lugares está conectada. Então estou dizendo, em Simla ou onde você quiser, se você simplesmente sentar-se lá, não como um homem, não como uma mulher, não como uma pessoa, apenas como vida, estaremos sempre esperando. Você deve fazer engenharia interior. Existe um programa chamado Engenharia Interior. Podemos fazer algo somente se você estiver comprometida, porque não queremos oferecer isso para pessoas que não valorizem isso, porque isso é uma ferramenta tremenda. Milhões de vidas foram transformadas com isso. Tem uma sessão online de 7 dias. Existe em todas as línguas. Em inglês, é com a minha voz. Em outras línguas, é dublado. 7 passos simples que você toma para desfazer sua mente. Depois, existe uma prática simples que precisa ser feita mais diretamente, que se chama Shambhavi Mahamudra. O que isso faz com você é, se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente ali, o que é você está um pouco distante dessas duas coisas. É verdade que você acumulou esse corpo em um período de tempo? Alô? Você o acumulou. É verdade que você também acumulou o conteúdo da sua mente? Sim. O que você acumula pode ser seu, não pode nunca ser você, não é? De repente, se eu pegar este vaso e disser, este é o meu vaso, você vai pensar, Sadhguru está com algum problema? Mas todos dizem que ele é sábio, vamos ouvir um pouco mais. Depois de algum tempo eu digo, isto sou eu. Então você dirá, vamos embora. No instante que eu disser isto sou eu, você saberá que isto é um caso sério. Mas isso está acontecendo com você todos os dias. A comida chega no seu prato, você diz, esta é a minha comida.
Você come e então diz: isto sou eu. É um caso sério, não é? Alô? Alô? Loucura ou não? No momento em que você acredita que o que não é você, então você está no campo da loucura. Seu único conforto agora é que todo mundo é assim, simplesmente. Assim que é em um hospício. Apenas o médico é louco no hospício, sabia? Os outros são apenas normais. Sim. Estou dizendo, suponha que você pegue esses 2 dedos e comece a ferir seus olhos. Vamos pensar que há alguma doença, não é? Alô? Sim ou não? Se você começar a se machucar, todos os dias você usa o afiado da sua mente e fica se cutucando, há uma doença ou não? É só isso. Se você está causando qualquer sofrimento para si mesmo, isso é loucura. Mas só que todo mundo é dessa maneira, esta é a vantagem agora. Isso é um disfarce. Todo mundo ser assim não torna isso normal? Alô? Não, eu não acho que isso é normal. Então, se você for uma vida normal, mesmo que por um momento nós te alcançaremos em Simla, naquela 99999, qual é a frequência? Não, sem aquela frequência nós o alcançaremos no 100. Obrigado, muito obrigado. Sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Eu gostaria de perguntar sobre como lidar com o ego, especialmente alguém do mundo ocidental. De outra pessoa ou o seu? De outra pessoa ou o seu? Eu e os outros. Como você pode superar isso e tentar ser um bom yogi? Obrigada. Podemos lidar com isso em um instante. Apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora. Onde está? Eu não sei. Como você sabe que ele está lá? Pelo comportamento. Talvez você apenas seja desagradável. Na verdade, eu não sei. Não. Veja, é assim. Sempre que você se comporta de maneira agradável... Qual é o seu nome? Hã? Balian? Bayan? Ok. Sempre que você se comporta de maneira agradável, você é Bayan. Sempre que você se comporta de maneira desagradável, é o Senhor Ego. É uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida. Você só tem que ver. Isso é Isha Yoga. Você só tem que ver. Se você é agradável, é você. Se você é desagradável, é você. Se perceber isso, você não vai gostar da parte desagradável de quem você é. Você vai tratar dela. Não há nada para lidar com. Você está sendo desagradável agora? Não, você só tem que permanecer assim, só isso. Não é preciso nada, basta apenas respirar, de graça, só isso, para ser agradável. É preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? Não, 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 apenas oxigênio e só. Somente quando o oxigênio estiver escasso é que seu corpo pode se tornar desagradável. Do contrário, você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente. De verdade. Diga-me, que outro ingrediente você precisa para ser agradável? Nada. Não, é somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável, como o ego. É o mesmo que dizer estou possuída. Sempre que pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. Não, elas não querem ver que são pessoas irracionais. É por isso que elas nunca ficam bem. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Se eu sou agradável, sou eu. Se eu sou desagradável, sou eu. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou horrível, sou eu. Se você vir isso, você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente. Você não pode ficar com eles por muito tempo.
Porque é um outro espírito chamado ego, é um duende chamado ego. Isso segue, 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 sem parar. Veja, este é um truque muito bom. Você fez uma pergunta sobre o ego. Então eu pergunto onde ele está, você diz eu não sei. Esse é um truque muito bom. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Então é um truque. Não existe ego, existe apenas você. Às vezes agradável, às vezes desagradável, às vezes bonito, às vezes horrível. Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Você simplesmente não precisa fazer nada. Se você perceber que sou eu quem está sendo horrível, aquilo vai começar a diminuir. Você acha, eu sou horrível por causa do meu ego, ou geralmente por causa de alguém? Isso nunca vai acabar. Você permanecerá um horror pelo resto de sua vida. Ou talvez para além dela. E talvez além, sabe? Você pode achar um emprego no inferno. Veja, essa é uma boa coisa de ser horrível. Se você se torturar com eficácia, e a todos ao seu redor, eles podem lhe dar um emprego no inferno. No céu não há emprego, porque não há nada para fazer. Eles não vão me escolher para um emprego no inferno. Eu realmente tenho que ser duro com as pessoas, daí então talvez eles darão. Mas você encontrará emprego. Caso não pare de se enganar com esse negócio de ego, é melhor estar desempregado no inferno, estou lhe dizendo. Todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno, não é? Então, por favor, não comece a treinar aqui para um emprego no inferno. Não comece a praticar a desagradabilidade aqui, porque você acha que está praticando para um futuro emprego. Depois de morrer, pelo menos, vamos tirar umas férias. Agora, muito trabalho. Pessoas que não têm nada para fazer agora, ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora, estão procurando trabalho para depois da morte. Não, não. Faça tudo o que você tem que fazer agora. Depois da morte, vamos tirar umas férias. Você deve estar tão agradável e imprestável que ninguém lhe dará um emprego. Sadhguru, nós como estudantes ficamos longe de nossos lares, do conforto familiar e emocional. Em termos de nossas carreiras, saímos em busca de pastos mais verdes. Com isso, buscamos companhia no sexo oposto. Algumas pessoas entram em relacionamentos que gradualmente progridem para a intimidade física. Sadhguru, então a questão é, por que nós, enquanto geração, não podemos discutir isso abertamente? Ou o sexo antes do casamento ainda é um tabu? Veja, isso não é um tipo de prescrição. Isso é uma necessidade individual. Agora, devemos entender o seguinte: nesta sociedade, lidávamos com a sexualidade humana da seguinte forma. Antes de uma menina atingir a puberdade, elas eram nomeadas. Este é o menino com quem você vai se casar. Na idade de 6 ou 7 anos, eles não se casam, mas dizem sempre para ela, o filho do seu tio, esse rapaz, você vai casar com ele, você vai casar com ele, dizem para ele, você vai casar com ela. Então eles não se viam, não se conheciam, não tem nada acontecendo, mas emocionalmente eles estão vinculados. Antes que se tocassem fisicamente, queriam que estivessem emocionalmente ligados de uma forma poderosa. Então esta é a técnica da cultura, a forma como lidavam com isso. Então quando você alcança ou atinge a puberdade, quando o seu corpo desabrocha para certas possibilidades, nesse momento suas emoções já estão com alguém, então você maneja o seu corpo, você não se descontrola, porque suas emoções já estão vinculadas a alguém. Então quando elas chegam aos 15, 16, a garota se casa. Quando eles chegam aos 17, 18, o rapaz se casa, eles vão trabalhar na agricultura ou no comércio ou qualquer que seja a atividade deles. Então um aspecto importante da vida da juventude está resolvido. Uma coisa é o emocional, outra coisa é a necessidade física. Ambos estão resolvidos desde cedo. E é claro, naquele tempo os filhos chegavam dentro de 1 ou 2 anos.
Então eles se engajavam e se ocupavam e a vida seguia, certo? Hoje em dia nossas vidas mudaram porque quando você termina os estudos, a maioria das pessoas tem no mínimo 24, 25 anos de idade. Doutorado quer dizer 30 anos, o quê? 35? Eu não sei. Depende de quão bonzinho é o seu professor. Então, vamos dizer, o tempo médio de estudo é de 25 anos de idade. Até conseguirem um emprego e se acomodarem em algum lugar com segurança financeira razoável, 30 anos de idade, certo? O pico da função hormonal humana é entre 15 e 30 anos. Você não está ensinando às pessoas uma maneira ascética de viver? Você não está dando a elas algum sadhana no qual elas transformam suas energias em alguma outra possibilidade para alcançar outra coisa? Não há nada disso? E existe proximidade com o sexo oposto? Se você não quiser abordar isso, então criará uma sociedade doentia, uma sociedade muito doentia que, infelizmente, está encontrando expressão de formas violentas em nossa sociedade, porque não abordamos as necessidades fundamentais de um ser humano. A primeira coisa é a nutrição. Se cuidamos da alimentação, você deve entender que a alimentação é sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência tenha sido resolvida, naturalmente a espécie, isso nem é individual, a espécie que você anseia pela reprodução, é assim que ela foi construída, ela está ansiando pela reprodução porque isto é a sobrevivência da espécie. Se as pessoas não se reproduzirem, não haverá raça humana, não é? Então, seu corpo e sua mente pregam muitos truques, como quando você olha para alguém e, de repente, você acha que aquela é a pessoa mais bonita, de repente você acha que é a mais fantástica. Nós descobriremos isso mais tarde. Muitas coisas, mas inicialmente, tudo está enevoado. Veja, estou lhe dizendo. Digamos que você tenha entre 10 a 12 anos de idade, você olha para as pessoas, elas são bem normais. De repente você fez 14. Cada pequena curvinha no corpo de alguém é um mundo por si só. Simplesmente porque os seus hormônios começam a influenciar tudo. De certa forma, sua inteligência é sequestrada por seus hormônios. Agora, isto não é para ser julgado como bom ou ruim, isto é um processo natural. Pode haver algumas pessoas que vão para além disso. É fantástico para elas, se puderem ir além disso. Elas não são compulsivas com isso, elas foram para além disso. Fantástico para aquela pessoa, mas se você espera que a sociedade inteira vá além, você é apenas estúpido. Tal coisa não acontece. Então, definitivamente, o debate sobre quando e como a sexualidade deve acontecer tem que existir. Mas hoje, ainda temos um certo aspecto cultural em nós, que somos um grupo emotivo. Nós ainda somos um grupo emotivo. As pessoas sofrem imensamente quando as coisas acontecem sem as emoções necessárias. Muitas pessoas, pelo menos. Pode haver algumas pessoas que estão acima disso, mas muitas pessoas sofrem. Então, para nosso país, para nossa sociedade, como lidar com isso sem causar uma grande disrupção na estrutura da sociedade? Isso é algo que devemos discutir. Você deve pesquisar sobre isso, como fazê-lo? A confiança deve empoderar as pessoas. A confiança não deve limitar as pessoas. Essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. A confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas, não é? Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma pergunta sobre confiança. Suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes. Como podemos voltar a confiar nela? Se você for estúpido, você pode fazer o que quiser. Você precisa entender, confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem. Confiar significa que, independente do que elas façam, tudo bem com você. Se você tiver chegado a tal estado, do contrário, não use uma palavra tão forte como confiança. Confiar significa que elas devem fazer o que você espera que elas façam. Isto é um certo aprisionamento à sua confiança. A confiança deve empoderar as pessoas. A confiança não deve limitar as pessoas, não é? Então, a sua ideia de confiança é mantê-las do jeito que você quer que elas sejam.
Veja, confiança, traição, isso ou aquilo funciona. Não entre nessa bobagem toda. Apenas use o seu bom senso. Veja, este é o maior erro que eles cometeram. Sempre lhe disseram para ser bom. Quando você é bom, você tem todas essas expectativas em relação aos outros. Veja, antes de tudo, eles disseram a você que Deus é bom, Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é tantas coisas. Deixe para lá o que as outras pessoas lhe disseram. Digamos que você não saiba nada dessas bobagens vindas dos outros. Você esteve atento à criação. Você olhou cuidadosamente para uma flor. Uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência, não é? Sim ou não? Não necessariamente é algo tão agradável como uma flor. Preste atenção a uma formiga rastejando por aí. A maneira que ela foi criada, uma incrível inteligência ou não? Sim ou não? Mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência. Se eles tivessem dito que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. Portanto, não entrem nesse negócio todo de confiança. Maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata, porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. E simplesmente dificuldades acontecerão, dificuldades intermináveis acontecerão. Confiança significa, confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo, eu confio nele. Não, confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça. Isso não é confiança, isso é uma prisão discreta, sabe? Isso ainda não chegou na Índia, talvez, mas em todos os outros lugares, eles têm coleiras para cachorro, coleiras eletrônicas, e não mais correntes. O cachorro ficará sempre ali, ele nunca sairá do limite, porque se ele cruzar aquele limite, ele levará um choque, ok? E nos Estados Unidos tornou-se muito comum, ele só corre dentro do seu quintal, ele não corre para nenhum outro lugar, sem cerca, sem corrente. Mas o cão não pode correr para fora, porque se ele pisar fora, por que vocês estão fazendo essas caras? Isso é chamado Lakshmana Rekha na Índia. Se você cruzar isso, haverá problema. Então é disso que ela está falando em nome da confiança. Se você cruzar isso, haverá problemas. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. Se você realmente confia em alguém, o que quer que ele faça, ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida. Todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento, não é? Sim. No momento, provavelmente, isso é tudo que eles são capazes de fazer. Se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto fantástico, se você não puder, então você deve ver o que poderá ser feito. Mas não use tais palavras como confiança. A confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas, a confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas, não é? Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma pergunta sobre confiança. Suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes. Como podemos voltar a confiar nela? A confiança deve empoderar as pessoas. A confiança não deve limitar as pessoas. Essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. A confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas, não é? Do whatever you want. Se você for estúpido, você pode fazer o que quiser. Você precisa entender, confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem. Confiar significa que, independente do que elas façam, tudo bem com você. Se você tiver chegado a tal estado, do contrário, não use uma palavra tão forte como confiança. Confiar significa que elas devem fazer o que você esteve atento à criação, você olhou cuidadosamente para uma flor. Uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência, não é? Sim ou não? Não necessariamente é algo tão agradável como uma flor. Preste atenção a uma formiga rastejando por aí. A maneira que ela foi criada, uma incrível inteligência ou não? Sim ou não? Mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência. Se eles tivessem dito que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. Portanto, não entrem nesse negócio todo de confiança. Maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata, porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. E simplesmente dificuldades acontecerão, dificuldades intermináveis acontecerão.
Confiança significa... Confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo, eu confio nele. Não, confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça. Isso não é confiança, isso é uma prisão discreta, sabe? Isso ainda não chegou na Índia, talvez, mas em todos os outros lugares, eles têm coleiras para cachorro, coleiras eletrônicas, e não mais correntes. O cachorro ficará sempre ali, ele nunca sairá do limite, porque se ele cruzar aquele limite, ele levará um choque, ok? E nos Estados Unidos tornou-se muito comum, ele só corre dentro do seu quintal, ele não corre para nenhum outro lugar, sem cerca, sem corrente. Mas o cão não pode correr para fora, porque se ele pisar fora... Por que vocês estão fazendo essas caras? Isso é chamado Lakshmana Rekha na Índia. Se você cruzar isso, haverá problema. Então é disso que ela está falando em nome da confiança. Se você cruzar isso, haverá problemas. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. Se você realmente confia em alguém, o que quer que ele faça, ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida. Todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento, não é? Sim. No momento, provavelmente, isso é tudo que eles são capazes de fazer. Se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto, fantástico. Se você não puder, então você deve ver o que poderá ser feito. Mas não use tais palavras como confiança. A confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas. A confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas, não é? Sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Eu gostaria de perguntar sobre como lidar com o ego, especialmente alguém do mundo ocidental. De outra pessoa ou o seu? De outra pessoa ou o seu? Eu e os outros. Como você pode superar isso e tentar ser um bom yogi? Obrigada. Podemos lidar com isso em um instante. Apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora. Onde está? Eu não sei. Como você sabe que ele está lá? Pelo comportamento. Talvez você apenas seja desagradável. Na verdade, eu não sei. Não. Veja, é assim. Sempre que você se comporta de maneira agradável... Qual é o seu nome? Hã? Balian? Bayan? Ok. Sempre que você se comporta de maneira agradável, você é Bayan. Sempre que você se comporta de maneira desagradável, é o Senhor Ego. É uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida. Você só tem que ver. Isso é Isha Yoga. Você só tem que ver. Se você é agradável, é você. Se você é desagradável, é você. Se perceber isso, você não vai gostar da parte desagradável de quem você é. Você vai tratar dela. Não há nada para lidar com. Você está sendo desagradável agora? Não, você só tem que permanecer assim, só isso. Não é preciso nada, basta apenas respirar, de graça, só isso, para ser agradável. É preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? Não, 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 apenas oxigênio e só. Somente quando o oxigênio estiver escasso é que seu corpo pode se tornar desagradável. Do contrário, você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente. De verdade. Diga-me, que outro ingrediente você precisa para ser agradável? Nada. Não, é somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável, como o ego. É o mesmo que dizer, estou possuída. Sempre que pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. Não, elas não querem ver que são pessoas irracionais. É por isso que elas nunca ficam bem. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso.
Se eu sou agradável, sou eu. Se eu sou desagradável, sou eu. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou horrível, sou eu. Se você vir isso, você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente. Você não pode ficar com eles por muito tempo. Porque é um outro espírito chamado ego. É um duende chamado ego. Isso segue, 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 sem parar. Veja, este é um truque muito bom. Você fez uma pergunta sobre o ego. Então eu pergunto onde ele está, você diz eu não sei. Esse é um truque muito bom. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Então é um truque. Não existe ego, existe apenas você. Às vezes agradável, às vezes desagradável, às vezes bonito, às vezes horrível. Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Você simplesmente não precisa fazer nada. Se você perceber que sou eu quem está sendo horrível, aquilo vai começar a diminuir. Você acha, eu sou horrível por causa do meu ego, ou geralmente por causa de alguém? Isso nunca vai acabar. Você permanecerá um horror pelo resto de sua vida. Ou talvez para além dela. E talvez além, sabe? Você pode achar um emprego no inferno. Veja, essa é uma boa coisa de ser horrível. Se você se torturar com eficácia e a todos ao seu redor, eles podem lhe dar um emprego no inferno. No céu não há emprego, porque não há nada para fazer. Eles não vão me escolher para um emprego no inferno. Eu realmente tenho que ser duro com as pessoas, daí então talvez eles darão. Mas você encontrará emprego. Caso não pare de se enganar com esse negócio de ego, é melhor estar desempregado no inferno, estou lhe dizendo. Todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno, não é? Então, por favor, não comece a treinar aqui para um emprego no inferno. Não comece a praticar a desagradabilidade aqui, porque você acha que está praticando para um futuro emprego. Depois de morrer, pelo menos, vamos tirar umas férias. Agora, muito trabalho. Pessoas que não têm nada para fazer agora, ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora, estão procurando trabalho para depois da morte. Não, não. Faça tudo o que você tem que fazer agora. Depois da morte, vamos tirar umas férias. Você deve estar tão agradável e imprestável que ninguém lhe dará um emprego por lá. Namaskaram Sadhguru. Eu gostaria de saber a verdade sobre o aumento do vício e do uso de álcool na minha geração, na minha jovem geração. Crianças muito jovens, crianças na escola, estão começando a usar drogas como um porto seguro, como uma fuga para elas. E isso é muito assustador e perigoso. Eu gostaria de saber por qual motivo você acha que as crianças estão fazendo uso disso e qual você acha que seria a melhor forma, a mais orgânica, de tirar as pessoas disso. Namaskaram, Nag. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade, há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém,
Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem. E não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual Why? esta geração está indo em direção a essas drogas é que, em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso por si só aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos. Se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química.
Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário.